Já vamos ao vivo com o repórter Lucas Moura, porque eu já adiantei a história para vocês. Uma mulher denuncia o amigo do filho de estupro. Todos estavam juntos numa festa de Réveillon. O que é que aconteceu para este adolescente após essa denúncia? A gente vai ao vivo entender a logística toda dessa história, decisão judicial. Lucas Moura, boa noite. Mariana, mais uma vez boa noite a você e também a todos que nos acompanham nesse momento aqui no Cidade Alerta Sergipe. Esse é um caso que realmente chama a atenção por seus detalhes sórdidos. A história que é contada é justamente essa que você relatou antes de irmos ao intervalo, é a que foi relatada ao longo deste ano, quando nós abordamos o caso, é a que é de conhecimento da população, pelo menos pela repercussão que o caso tomou. Uma mulher, uma família que acolheu um rapaz em seu meio, em uma festa de Réveillon, amigo do filho do casal, e esse amigo teria usado a desculpa de ir ao banheiro para entrar no quarto da mulher e estuprá-la. Pelo menos esses são, repito, os relatos. Aqui ao meu lado está a doutora Monalisa Jean. A doutora Monalisa atuou, neste caso, como assistente de acusação, ou seja, representando os interesses da vítima, atuando ao lado da promotoria, e agora nós temos um resultado prático desse caso. E é bom que se diga, já vou antecipar, a doutora Monalisa vai nos explicar isso. Mas nós estamos falando de um cidadão menor de idade. Por conta disso, a nossa lei não prevê a possibilidade de que menor cometa crime. Menor pode cometer ato infracional análogo a qualquer que seja o crime. Mas crime não comete. Então nós não estamos falando de alguém que cometeu um crime, mas sim um ato infracional. Pelo menos é assim que a justiça trata a situação. Doutora Monalisa, foi aberto um processo, o processo correu. Qual é o resultado? Boa noite. Boa noite, Lucas. Sim, o resultado foi uma sentença, né, de semi-internação, né, pelo ato infracional análogo ao estupro de vulnerável. Então, com isso, antes mesmo da sentença transitar em julgado, foi determinada a internação do menor. Então, na prática, para a gente explicar, ele será internado, né, internação é o nome que a gente usa de forma análoga também ao que seria uma detenção, uma prisão, e ele será afastado do convívio social em uma medida que é considerada socioeducativa. Isso. É uma das medidas socioeducativas, ao qual entra aí a questão da semi-liberdade, né? Que lá no caso, onde ele vai ficar, vai fazer os acompanhamentos, ele vai participar das atividades educativas, sociais, que é como determina o ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o período de 3 anos, no caso específico dele, onde ele vai ficar fazendo todos os acompanhamentos e também fazendo também o convívio familiar, né, nessa que a gente chama de semi-liberdade. Ele tem contato com a família, permanece lá internado e o período estabelecido pela Justiça foi de 3 anos. Isso, de 3 anos, para que ele possa cumprir, né, essa determinação judicial, antes mesmo do trânsito em julgado, porque, em regra, se aguarda o trânsito em julgado para qualquer possibilidade de recurso. Só que, nesse caso específico, o juiz ele entendeu, por garantia da ordem pública, que determinasse de imediato a internação do mesmo. Isso se dá também porque houve, né, ao longo das denúncias do que a gente acompanhou, situações em que eles entraram em atrito, houve brigas, situações de que essa mulher afirma também que a família teria sido perseguida por esse rapaz, né? Perfeitamente, perfeito, né? Durante a instrução processual, que na verdade se iniciou em janeiro deste ano, houve vários episódios de que a vítima ela se sentiu perseguida pelo acusado. Então, por conta disso, foi necessário, por garantia de ordem pública, realmente que se internasse de forma imediata. Doutora Monalisa, eu sei que nesse tipo de situação não há vitória, né? É uma situação em que, no final das contas, todos perdem, ninguém ganha no final das contas, mas dentro do que possibilita a justiça brasileira, pode-se dizer que se alcançou um resultado possível, né? Dentro do possível, do mais próximo pela justiça. Isso é o resultado previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, assim, seguiu o que se determina mesmo, é o provável que iria ocorrer. Diante dos fatos e diante também da instrução processual, essa vítima ela está sendo, a todo instante, sendo perseguida.
com provas. Então, assim, diante de todas as provas que foram juntadas no processo durante esse quase um ano, realmente foi necessário a aplicação destas medidas. Ela tem uma medida protetiva, né, contra esse rapaz? Perfeito, ela tem também uma medida protetiva. Perfeito. Doutora Mona Lisa, eu agradeço muito a sua presença, a sua participação. Mariana, é basicamente isso, né? Dentro daquilo que poderia ser feito ou poderia ser determinado pela Justiça em respeito à legislação do nosso país, foi feito. Né? Trata-se de um menor que pratica um ato infracional, 3 anos de internação, dessa semi-internação, que terá contato com a família. E a gente fala aqui, Mariana, nem sempre isso acontece, infelizmente, mas a ideia é que lá ele seja ressocializado. Ele repense as suas atitudes para que, uma vez de volta ao convívio social, ele não volte a ter esses pensamentos, esses atos e praticar coisas assim. Porque na próxima, já maior, aí a história muda de cenário. Volto com você. Muito obrigada, viu, Lucas, pelas informações. Esse é o nosso compromisso jornalístico desde o começo, quando esse caso nos chegou. Nos comprometemos a acompanhar todos os desdobramentos e assim nós fizemos.